Provérbios 9, louvado seja Deus. O Senhor me inquietou para trazer essa palavra. Talvez para os irmãos da EBD não vai ser nada novo, vai ser só uma releitura do que a gente já viu. Mas como uma boa parte dos irmãos que estão aqui não são alunos da EBD, e eu achei muito interessante trazer essa palavra aos nossos corações, haja vista que os dias são maus, e a gente tem visto a ação do maligno nesse mundo de uma forma muito intensa, irmãos. Como que o inimigo do reino de Deus, ele tem ceifado vidas, ele tem destruído jovens, ele tem destruído casamentos, ele tem desviado pessoas da presença de Deus, ele tem enganado muitos com a cobiça, com amor ao dinheiro, né? As pessoas estão loucas por causa de dinheiro, né? Dorme pensando em dinheiro, sonha com dinheiro, acorda pensando no vil metal, e com isso o tempo está passando. Hoje eu estive ali com o Pelé e com a Silvia na UTI do Regional de Vaiporã, visitando a dona Jandira. Era para mim ir amanhã, mas enfim, Deus proveu que eu fosse hoje. E ali, irmãos, quando você vai numa UTI, você vê a realidade da vida. Haviam mais 3 pessoas com ela pacientes, gente já em estado terminal praticamente, né? E a vida é assim, meus queridos. Nós não vamos ficar para semente, nós somos seres humanos, e nós precisamos nos preparar. A palavra inicial falou sobre decisão, né? O passarinho citou até um exemplo dele, né? Foi diagnosticado com um probleminha de gastrite, né, passarinho? É isso, né? Eu também trato, cuido. Eu tive que abrir mão de algumas coisas. Café não posso tomar mais, muito pouco tomo. Refrigerante também muito pouco bebo. Enfim, tive que tomar essa decisão. Mesmo gostando muito de café e de refrigerante, enfim, de muita coisa, a gente tem que abrir mão. São decisões, né? Então nós precisamos ter sabedoria de Deus para, no dia que se chama hoje, tomarmos decisões. Porque é certo que esse corpo físico não vai durar para sempre. Mas nós temos uma alma. E essa alma, ela ou viverá eternamente com Deus, ou ela padecerá a segunda morte, sem Deus. Como a Bíblia ensina, no lago de fogo, que é um lugar de tormento, de dor eterno e consciente. Provérbios 9, vamos fazer a leitura primeiro do versículo 1 ao versículo de número 6. Se você não tiver aí com a Bíblia em mãos, ou tiver dificuldade para ler, está ali como sempre. O banquete da sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para a festa e preparou o vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Agora nós vamos lá para o verso 10 ao 12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Agora do 13 ao 18, o convite da loucura. Então eu li com vocês um pedaço do convite da sabedoria e agora o convite da loucura. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E os que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos,
que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez, nós estamos aqui, Senhor, suplicando que o Senhor ministre aos nossos corações, através das Escrituras Sagradas. Senhor, tudo aquilo que for do homem, tudo aquilo, Senhor, que não tem natureza revelada da Tua Palavra, que não ganhe espaço a partir desse momento. Deus, mas aquilo que é Teu, aquilo que é dirigido e revelado pelo Espírito, que seja, Senhor, de uma forma muito especial, trazido a cada coração, de cada irmão, irmã, visitante, de todos que estão aqui, os que acompanham através do canal do YouTube, no Facebook. Pai, que o Senhor fale de uma forma muito especial, trazendo conserto, trazendo consolo, trazendo salvação, trazendo vida a corações. Oramos assim, consagrando a palavra que será pregada, para que ela alcance o querer e a vontade soberana do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Oramos assim no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós acabamos de ler um provérbio muito especial, capítulo 9, que fala do banquete, ou do convite da sabedoria e também o convite da loucura. Como nós vimos aqui, tanto a sabedoria como a loucura, de uma forma muito inteligente e sábia, conforme a sabedoria que foi dada a Salomão, ele explana aqui, que a sabedoria fez uma festa, matou seus animais, arrumou a mesa e enviou criados para sair e convidar as pessoas que passavam ali pelo caminho. E a sabedoria então mandou os seus criados, ou as suas criadas, dizer assim: olha, quem for ingênuo, quem tem falta de entendimento e sabedoria, vem para a festa, tem coisa boa para vocês, tem coisa do alto para vocês. E a loucura também matou seus animais, enviou seus criados, também as pessoas, para fazerem um convite. Só que um convite diferente. Interessante que no convite da sabedoria, no versículo 5, está escrito assim: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei, a sabedoria está dizendo. E lá no versículo 17, no convite da loucura, a loucura diz assim: a água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. O convite da sabedoria, ele está alicerçado naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro. O convite da loucura, naquilo que é pecaminoso, naquilo que é destrutivo. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo: fruta roubada é mais gostosa, namorar escondido é muito melhor, Talvez você, mocinho, mocinha, lá na sua juventude, ainda sem conhecer a Cristo, ou meio crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, disse isso: como que é bom namorar escondido do pai e da mãe, como que é bom comer goiaba do pé do vizinho roubado. Eu mesmo falei isso muito quando era menino. Nossa, goiaba roubada é mais gostosa, não tem nem bicho. Parece que quando a gente pede, vem com bicho. Roubada nem bicho tem. Meus irmãos, quantas pessoas que estão nesse mundo praticando coisas erradas, agindo de forma desonesta, e dizendo assim: como é bom ganhar dinheiro fácil, como é bom enriquecer fácil. Olham aqueles que estão cursando medicina, por exemplo, que medicina talvez seja um dos cursos mais longos, e mais onerosos também. Olham para quem está cursando medicina, está lá o trouxa, vai estudar
sei lá quantos anos para se formar, mais residência, mais não sei o que lá, para ganhar aí 20 mil, 30 mil, se for um bom médico, 40 mil por mês. Ainda falou assim como se 30 mil não fosse nada. Eu não tenho nem o segundo grau. Cursei a escola da malandragem. E ganho 100, 200 mil sem sair de casa. É mais ou menos isso, né? Que a loucura está dizendo aqui. Meus queridos, eu sempre peço e oro a Deus, quando eu vou pregar, para que Deus testifique aquilo que eu tenho para entregar para a igreja. E geralmente Ele testifica nas palavras iniciais dos irmãos. Eu não converso nada com ninguém, ninguém sabe o que eu vou pregar, e eu nem sei o que eles vão ler aqui da palavra inicial. E quando o passarinho falou a palavra escolha, eu entendi que foi a confirmação de Deus. Aqui nós temos 2 convites, tá? A festa é simultânea, está acontecendo no mesmo horário, tá? Então, em festas em horários simultâneos, você recebe 2 convites, certo? Então, a sabedoria te convidou para ir lá e a loucura também convidou você. As 2 festas são às 5 da tarde. Não tem jeito de me dividir um pouquinho em cada uma, não dá. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou para o banquete da sabedoria, ou eu vou para a festa da dona loucura. Nas 2 não dá para me estar. Eu preciso fazer uma escolha. E eu estava pensando e fiz aqui vou fazer uma analogia bem simples, mas bem bobinha. Mas a vida é bem parecida, irmãos, com um restaurante self-service. Todo mundo aqui já foi no self-service? Deixa eu ver, todo mundo. Crente, ainda mais crente, né? Meu Deus. Falou que é comida, já provou de tudo. Só chouriço que não come. Chouriço é proibido, tá, irmão? Não come chouriço, não. Tá? Pastor, não é bom. Tá? Eu não vou para o céu por causa disso, não estou dizendo isso. Mas é bom não comer, tá? A Bíblia recomenda não comer, ok? Todo mundo já foi. Então, o que acontece? A gente chega lá, geralmente está os pratos, talheres, guardanapo, e daí começa, geralmente a maioria dos buffets começam ali com o que a gente mais ama, né? Chuchu, abobrinha, rabanete, né? Enfim, legumes, que é a coisa que mais nos atrai num self-service, não é verdade? Nós vamos lá para comer vegetal, né? Para comer essas coisas, não vamos para comer, né, dobradinha, costela, né? Então começa ali, né? E aí você passa a parte das saladas, aí você tem o arroz temperado, né? Uma hora dessa até a maldade de falar isso, né, irmãos? Né? Desvia o foco, e vai. E aí, dependendo da minha condição clínica, da minha saúde, da minha idade, enfim, eu preciso ter escolhas, não é verdade? Quando a gente vai comer, a gente precisa fazer escolhas, né? Então, diante de tudo aquilo ali, qual vai ser a minha escolha? Eu vou escolher com sabedoria ou vou escolher com loucura, né? O que seria prudente no self-service eu e você fazermos, né? Primeiro, sermos sábios, né? Fazer um prato com salada, com legumes, um azeite de oliva, comer primeiro aquilo ali, né? Você já se sacia com aquilo ali um pouquinho, e aí depois você vai fazer outras escolhas, né? Ou então nós podemos fazer o quê? Desprezar a salada, desprezar os legumes e encher o nosso prato, aquela montanha. É self-service, gente. Você pode comer 10 vezes, tá? Não precisa comer tudo, fazer aquele prato desse fim de mundo, não, né? Põe ali. Aí eu posso encher o meu prato de carne, encher o meu prato só de coisa gordurosa e comer 1, 2, 3, 4 vezes. A vida é mais ou menos como self-service, irmãos. Todos os dias nós temos escolhas. O Senhor está falando constantemente com a gente e mostrado para nós as escolhas boas que a gente deve fazer e as ruins que a gente deve evitar. Quem está com colesterol alto, ou com os triglicéridos, enfim, ou com açúcar alto, precisa fazer escolhas numa mesa, né, num banquete de self-service. Você precisa pensar, né? E nós, também nas escolhas da vida, nós temos que pensar. E é isso que essa palavra vai trazer para nós. Porque se nós formos prudentes e ouvirmos o convite da sabedoria, nós iremos bem. Nós viveremos uma vida, né? E se nós, principalmente, se nós crermos naquilo que a Bíblia diz a respeito da sabedoria e da palavra de Deus, nós vamos viver uma vida
muito, mas muito, muito melhor. Agora, se a loucura for aquilo que nos move, sinto muito, mas o final da linha, aquilo que nos espera lá na frente vai ser tenebroso, conforme a gente leu aqui, ó. Então o tema da mensagem desta noite é 2 convites, apenas uma escolha a ser feita. 2 convites, apenas uma escolha a ser feita. Então vamos lá, ó. Convite da sabedoria. Mas pastor, o que é sabedoria? Se eu perguntar aqui para qualquer um dos alunos da EBD, eles vão saber. Vou perguntar para a Beth. Não, Beth, não vou fazer isso com você não. Nós estudamos aqui que sabedoria é diferente de informação e de conhecimento, tá? O que é informação? Informação é aquilo que a gente é abastecido a cada segundo. Toda hora o celular da gente está acendendo uma notificação, né? Da mulherada é Shein, né? É Shein. Shopee, né? Meu Deus, aquela saia. Roupa para bebê. A Natália, meu Deus, não sai desse negócio, né, Natália? Dos homens, notificação do futebol. Gordo Cruzeiro. Aleluia. Os entendedores entenderam o que eu quis dizer, né? Isso é informação. O mundo é cheio de informação, tá? Aí nós temos conhecimento. Conhecimento é responsabilidade da irmã Ana, né, de outras irmãs que nós temos aqui, que são educadoras, né? São aí os professores, professoras, gente que tem como missão e nobre missão levar conhecimento, matemática, ciências, biologia, enfim, um monte de coisa que a gente precisa, é útil e necessário. Então, tanto informação como conhecimento, você obtém com o teu esforço, com a tua dedicação, com o teu esmero. Agora, quando a gente fala de sabedoria, a sabedoria não pode ser encontrada nas carteiras de uma escola, a sabedoria não pode ser encontrada no celular, ou em nenhum outro lugar a não ser nas Escrituras Sagradas. Então quem quer ser sábio, ou quem quer trilhar o caminho da sabedoria, precisa aprender a amar e desejar ter como companhia a palavra de Deus. Você só se torna sábio, ou pelo menos começa a trilhar o caminho da sabedoria, quando você se torna um devorador assíduo das Escrituras. Você vai ler, você vai refletir, você vai permitir a ação do Espírito Santo envolvendo você, e aí aquilo que é lido, ouvido, vai se tornar em atitudes sábias, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos. Então nem preciso dizer para vocês que para quem diz ser servo de Deus, para quem diz ser salvo, para quem crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sabedoria não é uma opção, é uma ordenança, é um imperativo de Deus. O convite da sabedoria. Então, sabedoria significa prudência, moderação, temperança e sensatez. Então, uma pessoa que ouve o convite da sabedoria e passa a viver no caminho da sabedoria, ela se torna uma pessoa prudente. O que é alguém prudente? Alguém prudente é alguém que observa, tem cuidado. Fulano é prudente no volante, significa o quê? Que ele anda dentro dos limites de velocidade, é alguém cuidadoso. O que é alguém prudente no volante? Ultrapassa, né? Qualquer jeito, parece louco, parece piloto de Fórmula 1, doido, cortando. Pode ser que passe a vida toda e não vai achar para a cabeça, mas uma hora pode ser que ache. Imprudente, né? Não segue as normas, as leis vigentes. O que é moderação? Uma pessoa moderada não é nem totalmente lá, nem totalmente cá, é uma pessoa centrada, moderada. Ela não se deixa levar pelos extremos. Tome cuidado com pessoas extremistas. Eu tenho um pé atrás com gente extremista. Eu fico assim muito cuidadoso. Gente que se diz santa demais, e gente que também leva as coisas muito na brincadeira, sem reverência. Gente que é muito santarrão para isso, para quê? Cuidado, moderação. Temperança
O nome já diz. O que é uma comida temperada? É uma comida que tem sabor, né? É agradável, não tem muito nem tem pouco, está na medida certa. E a sabedoria faz de nós gente sensata. Nós vivemos num mundo de gente insensata, irmãos. Esse mundo está se tornando um lugar de gente louca, mas não louca de doença, porque tem gente que é louco, o termo nem é louco, tem nome para essa doença, né? Geralmente o termo mais usado é esquizofrênico, né? Que é uma doença, a pessoa não tem culpa, ela tem uma doença, tá? Mas a loucura que eu estou falando não é essa loucura que provém de uma doença, mas que provém da falta de sabedoria, que provém da falta de Deus, do temor a Deus, da falta de reverência a Deus, e de se ter uma vida guiada pelas Escrituras. Esse mundo, irmãos, está um mundo de gente louca, gente matando. Na minha cidade natal, lá em Mandaguari, num só dia, 2 execuções na luz do dia, numa cidade de 35 mil habitantes, e depois a polícia mata mais 3, coisa que a gente ouvia falar só em São Paulo, está aqui, ó, a realidade. As pessoas estão loucas. Uma ciclista foi atropelada numa estradinha lá que é um sossego, uma paz. Camarada alcoolizado passou em cima dela, nem viu, disse que nem tinha visto que tinha matado alguém. Nós estamos vivendo um tempo de loucura, por quê? As pessoas estão se afastando de Deus. Eu me lembro que na minha infância, o nome de Deus era falado em todos os lugares, ainda que as pessoas não servissem de fato a Deus, mas se havia algum pouquinho de reverência ao nome de Deus. Hoje o nome de Deus está sendo varrido dos lugares, não vai conseguir ser, mas estão tentando. E pasmem, a Dani está aqui, ela é professora lá em Maringá, talvez ela seja uma pessoa que pode testificar o que eu estou dizendo. Teus alunos, você dá aula para que classe? De que idade? Tá, então você vai pegar aí a adolescentes, né? Meus queridos, os adolescentes de hoje, eles não têm mais, não está sendo mais cultivado no coração deles o senso de Deus. Eles não sabem mais o que é Deus, eles não têm o mínimo temor. Você sabe por quê? Porque os pais abandonaram a Deus, os pais não transmitiram Deus, e eles estão crescendo ateus, estão crescendo sem Deus, sem noção de fé nenhuma, e gente sem Deus, oficina, irmãos, mente vazia, oficina do diabo, coração sem Deus, oficina de Satanás, e nós estamos vendo uma geração se perdendo, sociopatas, nós estamos vivendo uma geração de sociopatas, gente que não tem amor mais por ninguém. Esse é o mundo que a gente vive. Então o convite da sabedoria, ela está convidando você que se julga não ter juízo, você que se julga ainda necessário, ou que necessita de aprender, que necessita crescer como ser humano, como pessoa, você que entende que precisa melhorar, vem, eu tenho coisas boas para você. E aí quem ouve o chamado da sabedoria, e passe então a aprender com as Escrituras, irmãos, nessas pessoas começam a ser desenvolvidas, irmãos, algumas realidades e algumas situações muito importantes. Eu coloquei 6 aqui, mas são muito mais, porque nós não temos tempo para abordar tudo. Mas quando você ouve o convite da sabedoria, e passe então a fazer parte daqueles que caminham com a sabedoria, a primeira coisa que você vai observar, quem é sábio, ou quem começa a andar nos caminhos da sabedoria, ouve e observa tudo com atenção. Gente sábia ouve e observa com atenção. Nós vivemos num tempo, irmãos, que as pessoas não ouvem mais e não enxergam mais. Gente cega. O pecado está diante dela, ela não consegue ver. A armadilha do inimigo está feita, construída, a casinha de Satanás está na frente dela, ela está brincando com fogo.
Os ouvidos estão agravados, estão surdos, tapados. Criou, a cera é tanto, a sujeira é tanta dentro do ouvido que não entra mais nada lá dentro. E a pessoa é seduzida e atraída para o mal e para a destruição com extrema facilidade. O sábio observa e ouve com atenção. Outra coisa que a sabedoria traz para aquele que a deseja e a busca. Tal pessoa passa a analisar os fatos antes de tomar decisões. Gente sábia é gente analítica. Gente sábia analisa as coisas à luz, com a lente do Evangelho de Cristo. Mesmo que você não use óculos, você precisa ter os óculos da palavra de Deus, as lentes da palavra de Deus. Gente sábia analisa as coisas antes de tomar decisão. Ela vai para a palavra de Deus, ela ora, ela pede a revelação, ela pede que Deus confirme, testifique, e ela é capaz de aguardar o tempo que for, mas ela não faz escolhas sem o aval de Deus. Não preciso nem dizer para você. Eu nem sei, eu podia ter pesquisado isso, esqueci. Mas com certeza deve ter alguma pesquisa que fala quantas decisões a gente toma por dia. Decisões simples, como escovar o dente, passar o fio dental, lavar a cabeça, não lavar, enfim. Eu acredito que devem ser centenas ou passa da casa de 1000. Todo dia. Lavar a cabeça ou não lavar, irmãos? Escovar o dente ou não, passar o fio dental, é horrível, né? Mas enfim, não vai causar danos eternos para você. Você pode ir para o céu mesmo não passando fio dental, né? Mas tem coisas, irmãos, que são muito sérias e que têm desdobramentos eternos. E tem muita gente padecendo porque não está junto da sabedoria, ou na festa da sabedoria, ou aos pés de Cristo e da sua palavra. Outra coisa, gente sábia, gente que busca sabedoria, cuida melhor da saúde, não se entrega a vícios, não permite que a ansiedade, que a preocupação extrema, que essa doença que está tomando conta das pessoas, ganhe corpo e vida dentro delas, porque quem é sábio sabe que quem cuida de nós, quem zela de nós, quem realmente está à frente e nos conduz é o Senhor. E agora ela passa a viver por fé e não por circunstâncias. Gente sábia entrega as suas emoções ao Senhor Jesus e confia que Ele vai conduzir para a melhor tomada de decisão. Ele dará o melhor desfecho. Gente sábia não alimenta o ódio e o rancor, porque aprende a perdoar. Gente sábia é passarinho livre. Tem coisa mais bonita do que um passarinho livre? É bonito admirar um passarinho na gaiola, né? Você poder chegar pertinho, ver a plumagem dele, as cores, né? É bonito ali você ouvir o canto dele, ter o canto dele ali na sua janela todo dia dentro da gaiola, tá? Mas irmãos, um passarinho voando livre na natureza é muito mais bonito, não é? Gente sábia, irmãos, aprende a viver livre, livre do ódio, livre do rancor, livre do ressentimento. E gente sábia aprende a perdoar. Porque quem não perdoa é passarinho dentro da gaiola. Fica preso. Preso pelo rancor, preso pela culpa, preso pelos fantasmas do passado, preso pela nódoa, pela mancha do rancor. Outra coisa, gente sábia leva a vida a sério e com responsabilidade. Meus queridos, nós precisamos levar a vida a sério. Casais, maridos, mulheres que estão aqui, filhos, famílias, nós precisamos levar o nosso casamento a sério.
Nós precisamos levar a nossa vida familiar a sério. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo maligno, sujo, imundo, que todos os dias atenta contra a nossa sanidade mental e espiritual. São dardos inflamados do maligno todos os dias sendo lançados contra nós, através do nosso celular, através das redes sociais, através de colegas de trabalho, que não são colegas, diga-se de passagem, porque para mim, no meu entendimento, colega quer o bem. Colega me chama para caminho bom, não me chama para imoralidade, imundícia e podridão. Colega, amigo, chama você para a presença de Deus. Amigo chama a tua atenção e puxa a tua orelha para você andar, amar a sua esposa, cuidar dela, cuidar dos seus filhos. Amigo de verdade chama você, para de mexer com isso aí, cara, isso vai dar cadeia, isso é ilícito. Vai trabalhar, vai ser homem de verdade, vai ganhar o dinheiro honesto. Mas paga muito pouco, não tem problema, é melhor um salário com Deus do que 200 mil com o capeta. Eu prefiro ganhar 1.000 com Deus do que 200 mil com Satanás. Vou andar de Dodge Ram, não que quem tem usa de má fé, tá? Mas tem muita gente que anda aí com Ferrari, com um monte de carrão aí, e só Deus sabe de onde veio o dinheiro. Muitos de forma honesta, correta, e muitos desonestos. Então, meus queridos, e por último, o caminho da sabedoria faz com que nós venhamos nos esforçar por andar em caminhos verdadeiros. Olha que bênção, irmãos. A sabedoria está gritando, ela está clamando, todo dia ela está convidando pessoas sem juízo, ou pessoas que entendem que precisam melhorar, que precisam de verdade, endireitar os seus caminhos. E ela grita, irmãos. A sabedoria está gritando pelo rádio, ela está gritando no YouTube, ela está gritando no Instagram, ela está gritando pela televisão, ela está gritando nas praças da grande cidade, ela grita através daqueles que na fila do banco falam do amor de Deus para alguém, ela está gritando. Venham, comam da minha mesa, do meu pão, bebam daquilo que está na minha mesa. Ou seja, a palavra de Deus está sendo pregada, o evangelho anunciado, e ele está convidando o pecador a se arrepender antes que seja tarde. Quando estava fazendo a visita lá, a enfermeira falou: pastor, o senhor não ora pelo aquele senhor, ele está nervoso, revoltado, xingando, quer bater na gente aqui. Ora. O homem bebeu durante 50 anos e fumou durante 40 e poucos anos. Está em fase terminal com hepatite. Barriga desse tamanho, amarelo. Conversei com ele, perguntei da família, pelo que percebi, alguém que fez muito mal para a família, não amou os filhos, desprezou a esposa, e agora está naquela situação. E eu pude dizer para ele, eu falei: meu querido, é o seguinte, com a tua vida é esperança, não importa o que o senhor fez, quanto o senhor bebeu, quanto o senhor fumou, o senhor está vivo, e há um Deus que é misericordioso. Então o senhor precisa urgentemente confessar os seus pecados a Deus, se arrepender deles e entregar a sua vida a Cristo, porque o senhor pode sair daqui e viver mais um tempo ainda, como o senhor pode também não sair dessa UTI, e o senhor sabe disso. Ele falou: eu sei, eu estou colhendo o que eu plantei. Então vamos tomar uma decisão, meu querido. Posso orar pelo senhor? Orei por ele. E falei outra coisa: se precisar perdoar alguém, tem que liberar perdão aí, trate de fazer o teu concerto com Deus urgente. Irmãos, o Senhor está gritando, a sabedoria está convidando, a palavra do Senhor está dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Porém, existe um outro convite, que é o convite da loucura.
E a loucura está gritando para esse povão aí fora, 8 bilhões e pouco de habitantes, e ela grita, e ela manda servos, e ela está bradando, ela contrata carro de som, ela vai para a rede social, enfim, ela está aí. E ela diz assim: vem para a minha festa. Na minha festa nós desce até o chão, nós bebe até cair. Na minha festa não tem esse negócio de compromisso com marido e com mulher. Aqui você faz a esbórnia, aqui é bagunça mesmo. Aqui você vê o que você quer, você faz o que você quiser. Aqui você não presta conta para ninguém. Aqui está tudo liberado. Pois bem, irmãos, e a grande maioria das pessoas, quando ouvem o convite da sabedoria e ouvem o megafone da loucura, estão indo para o convite da loucura. E o convite da loucura, aqueles que vão para a festa da loucura e começam a caminhar com os loucos, insensatos, gente sem juízo. O que é loucura, pastor? Insensatez, ó. Caracteriza-se por quem tem falta de bom senso, quem é imprudente, quem não tem juízo. E o mundo está cheio de gente assim, gente sem juízo nenhum, não honra os votos que fez diante do Senhor, porque se casou na igreja evangélica ou casou na igreja católica, fez um voto a Deus, de ser fiel, de amar, estar junto, mas está nem aí, não é verdade? E aí o que acontece? Se quem ouve o convite da sabedoria começa a desfrutar disso que eu falei para vocês agora há pouco, os que ouvem o convite da loucura e caminham com a loucura, acontece isso aqui, ó. Os convidados que aceitam o convite da loucura e saem, né, da festa dela e começam a viver o seu dia a dia, ó, saem de lá egocêntricos, achando-se o centro do mundo. A loucura faz isso com as pessoas. A falta da palavra de Deus e de se ouvir a palavra de Deus faz com que as pessoas se tornem egocêntricas. Nós vivemos num mundo egocêntrico. Sabe o que é egocentrismo? O mundo gira em torno de mim. Eu sou o centro. As coisas têm que ser para mim. O mundo gira ao meu redor. Se eu não for satisfeito, completo, se eu achar que não está bom para mim, não serve. Quando na verdade, nós não podemos ser egocêntricos, nós temos que ser cristocêntricos. Cristo tem que ser o centro da nossa vida, e não o contrário. Mas a loucura faz isso. Esse mundo está assim de gente egocêntrica, que se cultua a si mesmo como Deus. Outra coisa, a loucura faz com que as pessoas se julguem donas da verdade. Nós vivemos num mundo assim. Todo mundo hoje tem uma verdade própria. Qual que é a sua verdade? Meu corpo, minhas regras. Qual que é a sua verdade? Eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim. Qual que é a sua verdade? Não existe Deus, não existe fé, não existe morte eterna e nem vida eterna. A minha verdade é que só se vive uma vez. Eu sou materialista e eu vivo pelo prazer, e eu vivo para sentir prazer, e quando eu morrer, eu quero morrer satisfeito de prazer. Nós vivemos um tempo em que as pessoas se julgam donas da verdade, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A verdade tem nome, e ela se chama Jesus Cristo. Tudo isso que as pessoas julgam como verdade e defendem como verdade, não passam de mentiras, engodo de Satanás, que vai levá-las para um fim triste e para uma eternidade sem Deus. Outra coisa, o caminho da loucura. As pessoas se tornam, elas adquirem uma dificuldade para ouvir conselhos. Toda pessoa que está trilhando o caminho da loucura, ela não consegue ouvir conselhos, bons conselhos. A pessoa chega para ela e fala: rapaz, não vai por aí não, olha a tua situação,
Você parou para ver como é que está a sua vida, cara? Está uma desgraça. Você está se acabando. A pessoa diz, cuida da sua vida. Eu não te perguntei. Eu perguntei para você como é que está? E daí? Eu estou bebendo com o meu dinheiro? Eu compro crack com o meu dinheiro? Não é com o seu? Eu estou destruindo meu fígado com o meu dinheiro? Não é com o seu? Bom, não, eu só falei porque eu amo você, eu quero o seu bem. Eu não perguntei. A pessoa que está no caminho da loucura, ela não ouve bons conselhos. Outra coisa que acontece com a pessoa que está no caminho da loucura, se torna uma pessoa vingativa, com rancor eterno. A pessoa no caminho da loucura é vingativa. Quando ela ouve o apóstolo Paulo dizer assim, não devolvam o mal com o mal, mas devolvam o mal com o bem. Ela diz assim, haha, capaz, faz o mal para mim, para ver se eu não faço 3 vezes pior para você. Ela alimenta a vingança, rancor eterno. Aquilo não cessa dentro dela. Outra coisa que acontece com alguém que está no caminho da loucura, ela se torna intolerante com os erros dos outros. Ela está cheia de erros, ela está destruída, ela está se acabando. Mas ela só consegue ver o erro dos outros, e aponta para o erro dos outros, e condena os outros, e enfim. Mas não consegue enxergar que ela mesma está na lama, na draga, no pó. E por fim, quem anda no caminho da loucura, é incapaz de reconhecer o seu fracasso. A pessoa está destruída, está acabada, está prestes a descer às profundezas do inferno, mas ela não reconhece que está errada, e que precisa de Cristo, e que precisa se arrepender. Irmãos, isso é muito sério. E para encerrar, eu peço que vocês abram lá em Provérbios 1. É o encerramento já, nós já estamos quase partindo para o final, tá? Provérbios 1. Eu vou ler do versículo 20 ao 33, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou reforçar o convite da sabedoria nesta noite para mim e para você. Porque se eu ou você rejeitarmos o convite da sabedoria, se eu e você um dia rejeitarmos a presença e a palavra de Deus, quando chegar o dia do juízo, nós vamos estar bem conscientes do que a gente fez. O convite da sabedoria, ó. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, ela levanta sua voz. Do alto das muralhas clama à entrada dos portões, e nas cidades ela profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos, por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas o que der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.